Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Olá, Patrícia. Oi, Eriquinha. Tudo bem? Nelmoca. De ontem pra cá, como é que foi, Paty? Como as coisas sucederam? Oi, Ale. Que legal, Patrícia, que legal. Fico tão feliz. Que benção, Ivanda. Oi, Melzinha! Você Tô, tá bem? tô. Olha É, que isso, bebê comer mais pipoca. linda. É o quê? Eu vou comer pipoca. Isso. Licença. Um beijo, amor. Tchau. Tchau, Deixa querida. eu E aí, conseguiu dormir? pronto. Dormi, Sério? ouvindo a melodia do céu. E É, canção nova. E canção nova. Para não, hoje. lógico, é óbvio, eu já sabia, eu já ia falar para você, já sei que vem música nova. Impossível não. A gente, quando escuta o som do céu, é impossível não virar música. É, o som do céu. Ainda há pouco eu falava acerca do silêncio. O silêncio, às vezes, ele fala muito mais do que palavras, né? Agora, o som do céu é um negócio. Tem acordes, tem letra, tem música, tem envolvimento, tem condução, né? Te carrega, né? Te leva. É aquilo que a gente chama de fluir no espírito, né? Isso é uma das coisas que as pessoas deveriam experimentar. O que é que você acha? Fluir no espírito. Fluir. Algo A fluido. gente, Ou seja, não tem força, né? a gente começa de forma despretensiosa, adorando, e Deus vai nos conduzindo Mas a gente a um pode lugar ser, secreto. mas a gente pode ser despretensioso, mas ele é pretensioso. Sim, então, a gente Aí é começa que de forma tá. despretensiosa. Eu não sei se é de forma despretensiosa. Sabe o que eu entendo? Que a gente vai perdendo a formatação da religiosidade, que tinha que ser assim, assim e assim. E eu sempre acreditei que para você conversar com Deus, tem que ser assim, desse jeito, tranquilo, de boa. E aí, pai, como é que tá? Como é que tá o céu e a parada aí? Pois é, a terra tá pegando fogo. Eu sei que os teus olhos estão aqui, mas é assim, é conversar com ele. Não é nem somente questioná-lo. Oi, Kaline. Eu estava renovada ao final da live e continua renovada. Patrícia Flor. Aí ela põe um finalzinho ali, parece o que? Um girassol. É isso aí. O sol, ele nos renova, né? Ele é fundamental para que haja a respiração das plantas e a troca do gás carbônico com oxigênio. Kaline, como é que foi seu dia? Conta pra gente. Foi um dia legal? Foi um dia difícil? Oi, Kaline. Cadê você? Ah, tá escrevendo? Mas voltando, então essa questão do fluir, isso gera entre você e Deus uma intimidade, porque você já não mais o vê como algo distante, mas como alguém muito perto e que tem todo interesse de estar perto, né? Por isso que eu digo, Deus tem mais interesse em você do que você nele.
Só que essa relação de um se interessar pelo outro, por isso que eu falo que é sempre um namoro, né? Primeiro É, você ouve falar dele, depois você já aprofunda acerca do que você ouviu falar dele, e daqui a pouco você quer experimentar ele. E quando você experimenta eles, as pessoas podem tirar todos os livros, podem tirar até a Bíblia, tudo aquilo que foi escrito sobre Deus, que nada vai mudar mais a tua história, porque você já experimentou dele. A palavra, o que importa é que conheçam a Cristo e a Deus, o que o enviou. Essa palavra conhecer significa experimentar, ter experiências com Deus. A propósito, essa madrugada é madrugada de experiência. Isso é já é um bom começo. Que nós experimentemos a Ele, apesar de todas as dificuldades. E eu sei que nós temos experimentado da graça e desse favor no meio de tanta confusão, né, de tanta revolução. Eu gosto dessa palavra revolução. Essa palavra revolução não é de pessoas revoltadas, são de pessoas indignadas com aquilo que o diabo está fazendo. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a gente, da mesma forma, a gente veio para continuar a fazer o que ele fazia. Então, a indignação é acerca das obras que o diabo faz. E quais são as obras dele? Tudo que você quiser da carne tem a ver com o diabo. Tudo que você quiser saber o que tem a ver com Deus, é só você saber quais são os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, em diante que você vai saber. Então, você veio desfazer as obras do inferno. E a gente desfaz as obras do inferno não somente na nossa vida, mas quando você destrói uma obra do inferno, pode ser que pessoas se aproveitem dessa circunstância. Elas vão receber junto com você, porque você desfez algo que era um laço para ela. só, Continuação só, do que Jesus fazia. Exato, Kaline. só reformulando, pastor, me expressando melhor, tentando me expressar melhor. Eu falei despretensioso porque às vezes a gente chega diante de Deus querendo demonstrar a nossa competência, o nosso intelecto, a nossa capacidade. Sim, E quando a gente chega, assim, totalmente ao contrário, Deus, hoje eu não estou bem, hoje não, eu sinto que se o Senhor não tomar posse de mim aqui, o negócio não vai fluir. Tipo o aí, apóstolo aí, Paulo aí falando, eu ele, não aí, fui pregar com palavras de persuasão, entendeu? Mas eu fui pelo Espírito, eu fui no fluxo. É isso que eu queria é dizer. com temor, tremor e fraqueza que eu venho vos falar. Eu não venho na força do homem, mas eu venho no poder do Espírito. Ele estava falando do pânico que é pregar. Ele está falando da responsabilidade que é você falar de Jesus. E então ele estava dizendo: eu tremo. Isso eu falei, acho que foi hoje, cara, para alguém. Você venceu os seus medos. E eu vi uma live de duas meninas que eu ajudei na caminhada delas quando elas chegaram. E eu posso falar porque elas expuseram na live. Uma delas é a Evelyn, que é a esposa do Laerte. E ela disse exatamente isso, que naquele caminho, naquele momento, que tudo era tão difícil e algo que é muito forte isso. As pessoas têm medo da mudança, têm medo da mudança. Você sair do Egito para ir para a Terra Prometida gera medo, porque no Egito, apesar de você comer comida de bicho, lavagem, mas você estava garantido que ia comer a comida do bicho, a lavagem de porco, aquilo que nenhum homem comia. Mas quando você vai para o deserto, você tem que gerar uma dependência de Deus e você não sabe o que vai comer. Aí é a grande diferença. Quando Deus te leva para o deserto, eu já falei para vocês o significado da palavra deserto. É uma poesia, a coisa mais linda do mundo. Deserto, a origem, a palavra no hebraico é midbar, ou seja, falar a sós. Deserto significa dizer que Deus está com tanta saudade das pessoas
que ele de vez em quando escala um para ele levar para o deserto para poder ouvir a voz dela. Porque tem muita gente que recebe a graça, recebe o favor de Deus e daqui a pouco se esquece de quem o abençoou. E aí Deus fica com saudade, ele fala, não tem opção, essa pessoa naturalmente ela vai cair no deserto. E para que fique bem claro o que eu estou falando, as pessoas me perguntam o que é inferno. O que é inferno, Daniel? O verdadeiro inferno é a ausência do Espírito. É a Ausência de Deus, ponto. Então, se Deus não estiver, isso é inferno. Então, quanto mais distante você estiver de Deus, maior são os causos, as dificuldades, os percalços da vida que você se sujeita. Maior são as pedras, mais difíceis são a caminhada. E muitas vezes a gente não percebe acerca disso. Eu fui daqueles que eu vivia a vida a ferro e fogo, porque eu não levava desaforo para casa. Por quê? Porque eu fui criado na base da força. E a base da força não é a melhor forma jamais de você conduzir alguém ou caminhar com alguém. Porque o amor não é uma obrigação. Pelo contrário, o amor é uma entrega. Ei, como é que diz o louvor, Daniel? Nem se compra. O amor só se não se compra, nem se recebe. merece. Não, merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Perceba o que é o amor. É algo que você recebe de graça. Aí você conhece aquelas pessoas que ficam sacudindo o outro assim, me ama, me ama, me ama. Por favor, me ama, não me larga. Não, não, fica comigo, me ama, me ama. Diz para mim que você me ama. Diz, não, 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 se você não disser, sabe o que ela está dizendo? Sabe o que ela está dizendo? Ela está acabando de provar que aquilo não é amor. Porque o amor é sem força. Não é merecimento, não é porque você é bonito, não é porque você é bonito, não é porque você é feio, é porque eu amo. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 7? Deus me dá, ele me traz as lembranças, as coisas que eu não consigo, às vezes, imaginar e criar, cara. Ele está dizendo aqui, a pergunta que fizeram, por que Israel? Aí ele responde bem simplesmente, né? Na época era Jacó, né? Então, por que Jacó? Aí ele diz assim, não é porque ele era um povo forte, nem tampouco um povo grande, mas porque eu os amei. Que resposta simples, cara. Perceba que não tinha a ver com a qualificação da pessoa, ou da tribo, ou do povo. Era uma qualificação de Deus acerca de como ele vê as pessoas. Por isso eu acho lindo a forma que Deus nos vê. Ele não nos vê com os nossos erros. Pelo contrário, ele nos vê por meio dos nossos acertos. Porque se Deus tivesse que nos ver por meio dos nossos erros, ninguém estava aqui hoje. Estou impactada com o mover dele, vontade de ir cada vez mais fundo. É isso aí, Paty. O meu ministério, o meu chamado, desde a primeira vez que eu preguei em pânico, como disse Paulo em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, é o texto que você falou, Daniel, você não lembra, você não sabia, mas era um dos textos que eu recitava para mim. É com temor, tremor e fraqueza que eu venho diante de vós. Ou seja, eu estava em pânico. E aí a palavra que eu recebi depois da primeira pregação, eu desci, eu não tinha força nenhuma no meu corpo. Eu me encostei na parede porque eu dei tudo que eu tinha dentro de mim, gastei toda a energia com aquilo, eu depositei a minha vida, é como se fosse minha última pregação aquela. Por isso que eu acho que tudo aquilo que você fizer para Deus tem que ser como se você não tivesse mais a chance de fazer, como se fosse a última vez. E para mim, todas as vezes, eu sempre fui intenso, porque eu sou sanguíneo, então eu estava na pregação, estava encostado na parede. Aí veio um cara, passou uma pessoa, foi uma mulher. Virou para mim e disse assim, pode ser que as pessoas digam até que não entenderam a pregação, mas eu vi uma marca em você. Eu falei, qual? Ela, paixão. Aí eu, uau,
essa é minha marca. Aí daqui a pouco veio outra pessoa e falou, nossa, que paixão. Eu falei, uau, marca. Aí daqui a pouco veio o meu discipulador, que na época era o pastor Paulo, virou para mim e falou, para a sua primeira palavra, não se preocupe se ela foi boa ou se ela foi má, mas você deixou a sua marca no altar. Paixão. Aí eu falei, uau, é ter sede, é ter fome dele, apesar da gente. Então, essa vontade que você tem, Paty, é a fome e a sede. Por isso Jesus diz assim, quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então essa sede, essa fome é a minha oração no dia da Santa Ceia. Sede e fome do Senhor. Me dá sede, me dá fome, me dá sede, me dá fome. Porque se a partir do momento que eu perco essa sede, perco essa fome, atrás, só um pouquinho. Tá travando aí para você, Dana. Voltou. Melhorou. E se eu ficar para trás, se você para, se você não vai numa crescente, você deixa de crescer em Deus. Por isso eu disse ontem, repito hoje e repito amanhã e sempre, Jesus crescia. Não é insano você falar que Jesus ainda tinha algo para crescer nele? Mas ele era homem. Então ele crescia em quem? Em sabedoria, em graça e em estatura. Ele era um bebê, por isso ele tinha que crescer em estatura. Mas aquela palavra estatura fala acerca de caráter. A palavra sabedoria ali fala acerca não de conhecimento, mas do dom. E graça fala acerca do que ele haveria de oferecer. Entende? Então, para que chegue o momento certo para eu ir para a cruz, eu tenho que crescer em sabedoria, em graça, em estatura. Um dia eu estava ministrando louvor no altar. Peraí, porque vai ter outras perguntas aqui. E eu estava recitando o Salmo 81, no verso 13. E diz assim, se o meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Sim. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado e o seu tempo seria eterno. Aí o verso 16. E eu o sustentaria com o trigo mais fino. Sim. E o saciaria com o mel saído da rocha. Sim. Aí enquanto eu estava recitando essa parte, o mel saído da rocha, ia chegando uma irmã na igreja e ela estava com problema de circulação na perna, sentindo muitas dores. E ela ficou ouvindo aquela palavra e o sustentaria com o mel saído da rocha. Com o trigo fino e o mel saindo da rocha. Com o mel saído da rocha. Você Aí entende o Espírito isso? Santo, quando ela chegou em casa... O que é o mel sabe que ela e fez? o trigo fino? Ah. Não, aí vai, ué. Não, Aí quando ela chegou em casa, sabe o que o Espírito Santo falou para ela? Passa mel nas pernas. Sim. Aí ela deixa... Que loucura! Ela passou mel nas pernas, e Deus a curou. Sim, mas deixa eu te dizer, o mel, desde sempre, desde que mundo é mundo, o mel foi usado como terapia, como curativo. Se você não sabe, eu cansei de jogar açúcar cristal no meio de tecido podre, cheio de bactéria e cupuz. Ele é o que nós chamamos no dia de hoje de TCM. Rapaz, é Deus. Então, o mel que verteu da rocha foi o sangue do cordeiro. Esse é o mel que cura tudo. E o trigo fino é Jesus moído. O corpo esmagado. Então, diz a Kaline, esta aqui nessas madrugadas e sempre um renovo. Como tem sido edificante. Glória a Deus por isso, amiga. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Silvia, cadê? Temos que ter as memórias de Jesus, do que ele já fez por nós. Eu sempre falo, Kaline, que isso é o que a gente chama de memorial, né? A Bíblia vai dizer em Jeremias, trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Tem muitas coisas que a gente faz na vida que não nos traz esperança. Tem coisas que nós vivemos que não traz esperança, que é dificuldade, que é dureza, que traz marcas. Mas isso você tem que deixar para trás. E a grande dificuldade das pessoas é de deixar para trás o passado para poder viver o futuro. As pessoas estão acorrentadas nos seus passados. Histórias que já acabaram, histórias que deveriam ter acabado, encerrado. Como eu disse ontem, você não pode começar algo que você não terminou. O outro, o passado. Então, se o passado você já deu um encerramento para aquilo, é porque teu horizonte, o que está à tua frente, é bem maior do que passou. Por isso eu sempre digo que o melhor está sempre por vir. Por quê? Porque Deus já está no meu futuro. Se Deus já está no meu futuro, tudo que está diante de mim é infinitamente melhor do que há de acontecer. Então não se preocupe, simplesmente não vire uma estátua de sal. Porque a mulher de Ló, Deus falou, ninguém de vocês olhe para trás. E ela olhou para trás e olhou para Sodoma e para Gomorra. Sabe aquele sentimento de saudade do lugar? Acerca do que ela viveu ali, e ali era o lugar da promiscuidade, da prostituição, de tudo que você quiser nesse sentido. Os anjos queriam se relacionar com as filhas deles, eles ofereceram para os anjos, então ela virou para trás com saudade daquilo. Moral da história, ela deixou de viver o futuro de Deus e virou uma estátua de sal. Tem muita gente nesse tempo como uma estátua de sal, porque só olha para trás. Ela não é capaz de entender que aquele foi um momento que pode ter sido um erro, pode ter sido uma escolha indevida e continua aprisionada a uma escolha errada. A escolha errada, sinto muito, você tem que levantar, você tem que dar o seu jeito e continuar a sua história. Porque se não chegou o seu fim na vida, é porque a tua história ainda não acabou de ser contada. Então você precisa ter grandeza de espírito para saber a hora que a história acabou, para você começar a sua história com Deus. Quando você se entregou para Jesus, você estava dizendo para ele, Deus, hoje acaba a minha história de solidão, de andar a sós, de fazer do meu jeito, da minha forma, para fazer do teu jeito. Eu não quero mais estar só. A propósito, existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é o desejo de estar só. Solidão é uma consequência por não ter ninguém com você. Então, a solitude, quando você puxa a porta do seu quarto, fecha a porta do seu quarto, entra e ora em secreto, aquele que está em secreto te ouve e te responde. Isso é solitude, é uma atitude de querer estar só. Mas quando você é levada à solidão, pessoas de uma certa forma, que vivem de passado, elas têm uma tendência a serem solitárias, porque o sentimento que bate nela é de abandono. Mas esse sentimento de abandono, muitas vezes, não foi acerca de um relacionamento amoroso que você teve, senão de um relacionamento que você teve com seu pai, até mesmo com a sua mãe. Então, a Bíblia diz que do teu passado eu já não me lembro mais. O que é passado? O que foi ontem? O que foi há 1 minuto atrás, Deus já não se lembra mais. Por quê? Porque na tua mente houve uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma forma diferente de se pensar e de se avaliar. E se você está avaliando de uma forma diferente, é porque Deus já se esqueceu do que você fez. Esse é o grande ponto. Então se esqueça do que você fez e comece a fazer o novo de Deus. E a propósito, o novo de Deus com Deus. Porque existe uma tendência natural das pessoas quererem fazer o novo, mas sem Deus. E a Bíblia vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então por que você insiste em querer fazer as coisas na marra, na força do seu braço? Aí a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo agir do meu espírito. Percebe o significado do ditado da murra em ponta de faca? É você tentar uma coisa que Deus não está fazendo. E se Deus não estiver fazendo aquilo que você quer fazer, não vai dar certo. Por quê? Porque Deus te chamou para ter uma parceria com Ele.
Deus te chamou para você ser a esposa dele, até que Jesus venha te buscar. Ah, pastor, você está viajando. Não, está escrito. Isaías 54, verso 5. O teu Criador é o teu marido. Até que você case, você já está casada. A propósito, nós já nascemos casados para que não houvesse esse tipo de problema na nossa vida. Porém, eu também entendo que Deus gerou em nós uma vida com sentimentos, e esse foi o formato, a formatação do ser humano. Imagina o que é um psicopata. Às vezes as pessoas chamam as outras de psicopata e nem entendem o que elas estão falando. Psicopata trata-se acerca de pessoas que nem se emocionam com a dor, nem tampouco se emocionam na hora da alegria. Isso é um psicopata. Se você olhar a televisão, hoje eu vi um psicopata, eu postei um psicopata se alegrando com o coronavírus. O nome dele é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele é um psicopata. O Xi Jinping, ele não solta um sorriso. O coreano, esqueci o nome agora, me faltou. O Joe, Kim Jong. Kim Jong. Ele é um psicopata. A cara dele não muda. Ele não muda em momento algum, você vê o semblante dele transformado. Por isso eu sei, por isso eu acredito piamente no que eu vou te dizer. Não tem ninguém que se encontre com Jesus e o semblante permaneça o mesmo. Se você realmente se encontra com Jesus, você pode ver que até a tua forma de você se arrumar muda. O jeito de fazer a coisa muda. Até a forma como você faria ou colocaria o batom, ou passaria o batom, ou a forma como você iria colocar a roupa, a vestimenta, tudo muda. Por quê? Porque ele entrou na sua vida. E quando ele entra na sua vida, ele veio dar um novo start para um novo tempo. A palavra que eu tenho no meu coração que está berrando assim, berrando, gritando. Larga para trás o teu passado, porque diante de você tem um futuro. Sabe o que significa a cidade, a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. Há um belo horizonte. Há um belo horizonte diante de você. A propósito, os olhos estão na frente da cabeça e não atrás da cabeça. Perceba que os olhos não foram feitos para olhar para trás, senão para frente. Os pés, como diria o Sucupira, que é aquele, como é que chama? Lá do folclore, tinha os pés para trás. Ninguém anda com os pés para trás. Você foi feita com uma aerodinâmica para olhar para frente e caminhar para frente. Os teus olhos estão para frente. Perceba que a orelha é colada, apesar de ter aqueles orelha em abano. Se o vento pegar mais forte, leva. Então, mas a aerodinâmica do homem é algo propositado para quem vai andar olhando para frente. Por que para frente? Porque tem gente que, ainda que esteja caminhando para frente, está olhando para o chão. E não é para o chão que eu olho. A Bíblia diz que é para o alto que eu olho. É para o alto que eu olho. Por que para o alto? Porque é de lá que vem o meu socorro. Então, por que você está olhando para o chão? Porque, só traduzindo, o que é olhar para o chão? É você esperar do homem. Quando o teu socorro vem do alto, esperar de Deus o nosso futuro. Eu amo essa frase, foi algo que Deus me deu durante uma pregação. O nosso futuro está sempre forçando passagem. Ele está forçando passagem. E muitos desses impedimentos somos nós mesmos. Somos nós que impedimos o futuro do futuro se manifestar. Sabe por que Deus botou aquele esparadrapo na boca de Zacarias? Porque Zacarias disse que ele não poderia ter filho porque a mulher dele era velha e ele já era passado de idade. Então Deus falou assim, se eu não botar o esparadrapo na boca de Zacarias, nem João Batista vai nascer. Sabe que a partir de que momento que ele voltou a falar? Depois de 9 meses, exatamente no dia que João Batista ia ser consagrado e o nome dele ia ser João Batista. Era para ele escrever, porque disseram, vamos dar outro nome para ele. Aí ele tinha que escrever na tabuazinha que ele carregava no pescoço. Aí Deus falou, chegou a hora de eu tirar o esparadrapo, porque o cara está doido para dizer.
Não, o nome dele será João, porque foi assim que Deus me disse. Então perceba que ele ia impedir a manifestação do milagre. Sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso para você? O nosso futuro está forçando, é isso aí, sempre está forçando passagem. O que eu estou querendo dizer para você é para que você não seja o impedimento para o seu futuro. Porque basta o que o inimigo já faz. Eu acabo de te entregar uma palavra e dizer que você tem uma caneta, como eu falei para a Patrícia. A sua caneta tem o poder de assinar coisas que ninguém vai assinar. Você vai ter o poder, a unção, o dom, a sabedoria de enxergar o que ninguém vai enxergar. E aí você vem e ouve uma voz que diz assim: ih, cai nessa não, que é papo furado. Acabou. Você agora foi minado por algo que o inimigo plantou em você. Então, quem está impedindo o futuro? Não é o inimigo, é você que deu voz, deu pouso para a voz do inimigo. Então, se dentro de você não houver lugar de pouso para determinadas palavras, até mesmo para profecias, cara, o futuro está aí. Sabe o que eu disse esses dias, que eu amei dizer? E tem coisas tudo que Deus me fala, eu escrevo. Eu ando muito com o iPad, com o telefone, para poder anotar as coisas que Deus me fala. Porque sabe o que é dar pérola para porco? É você receber algo da parte de Deus e não valorizar aquilo. E daí você entrega para qualquer pessoa que não dá valor àquilo. Eu odeio quando alguém vai lá na fila, a fila enorme, já acabou o culto, eu estou cansado, pregado, mas eu estou ali para servir as pessoas. E aí eu dou uma pérola para a pessoa e a pessoa joga fora, na hora. Ah, aquilo me irrita. Aí Deus fala assim, não dá pérola para porco, não. Para porco significa dizer que são as pessoas que não entenderam o sacrifício que é você receber aquela palavra. O resultado daquilo foi a cruz do Calvário. O sacrifício de você receber algo da parte de Deus é você buscar a Deus, estar em Deus, lutar contra si mesmo. Quantas coisas você luta contra você? Quantas coisas eu queria fazer, mas eu não posso. Mas por que você não pode? Porque ele não quer. É só por isso. Porque o meu primeiro relacionamento tem que ser com ele. E se ele disser que é não, eu não tenho opção. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí ele está dizendo, não faça. Aí eu vou lá e faço. Acabou. Se quebrou, amigo. Então guarda essa frase. Se você quebrar o princípio te quebra. Deus não se move porque eu choro. Deus não se move porque eu estou triste. Deus se move por princípios. Deus criou princípios. E é por esse é o método para que Deus se mova em direção a você. Aí foi o que eu falei esses dias. Escuta bem isso. As pessoas, muitas vezes, elas querem justificar os fins pelos meios. Ou seja, eu quero ser rico, então não importa o meio, eu roubo. Mas cheguei no meu objetivo. Quando o propósito de Deus é o oposto disso. Os meios têm que justificar o fim. Você só vai alcançar algo porque você fez segundo o plano dele, o propósito dele, a forma dele, o jeito dele, a maneira dele. Então, quando você começa a entender que é preferível, escuta bem, eu já falei uma vez para Deus assim, quando eu tinha recém-convertido, eu disse para ele, Deus, em definitivo, eu não quero mais o livre-arbítrio. Aí ele parou e não falou comigo mais, ele ficou indignado comigo, porque eu falei para ele que eu não queria mais o livre-arbítrio, porque eu falei para ele que eu sou como Paulo, aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso sim eu faço, porque o mal habita em mim. Aí Deus virou depois de um tempo e falou assim para mim, filho, se você não fizer segundo a sua própria vontade, você não deixou de ser um fantoche na minha mão. E é o oposto. Eu te fiz exatamente para você ser livre.
Mas eu também não te deixei só, eu deixei você com o meu espírito, para que o meu espírito te guie por todo o caminho da verdade e da justiça. Como você vai errar? Percebe que a gente erra sabendo que errou, porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Pera. O Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é falar assim, ó, isso é pecado. Não. Deixa eu te explicar, querido. Olha, você está quebrando o princípio, você está fazendo isso, você está fazendo... Ele te convence. Então, eu sempre digo para as pessoas, para as desinformadas, que a maior parte dos pecados, eles são pecados voluntários. São pecados premeditados, porque o Espírito disse que te convenceria que aquilo não era legal. O Espírito te convenceria que aquilo não era legal. Aí a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito que há em vós. Quando é que você entristece o Espírito que há em você? Todas as vezes que você fizer algo que é contra a natureza dele. Roubar é contra a natureza dele. Adulterar é contra a natureza dele. Matar é contra a natureza dele. Então, quando você usa dos atributos de Deus para ter uma vida reta, grande Maurício, para ter uma vida reta, saiba de uma coisa. Se você viver os princípios de Deus, eu vou dar uma frase, ele nem é bom exemplo, mas eu vou dar. O Ike Batista, ele é judeu, né? Ele foi adotado por uma família judaica, por isso que ele foi tão milionário. Ele diz assim que ele não acredita em Jesus, até porque ele era judeu. Mas tudo que aquele homem disse, eu fiz e deu certo. E certa vez eu vi... Oi? Princípio. Não importa quem faça. O princípio, você dá o start para ele, o resultado é sempre o mesmo. Então, certa vez eu vi uma imagem dele dentro de uma igreja aceitando Jesus. Depois de toda essa confusão que aconteceu e tal. Isso é uma semente lançada. Por isso, até mesmo esses caras que a gente se indigna, fica revoltado, a gente tem que ter misericórdia pela vida deles, porque, cara, Deus teve misericórdia da minha vida. Deus teve misericórdia da tua vida. É a grande verdade que não era para nós estarmos aqui. Alguns eram para estar mortos, outros para estar drogados, outros para estarem presos, outros para estarem dentro de um hospício. Então perceba que se você está aqui, cara, isso é resultado da graça e misericórdia de Deus sobre você. Não é acerca do que nós fazemos, mas é acerca do que Ele fez. Sempre você tem que guardar essa frase. Não é acerca do que eu faço, mas é acerca do que Ele fez. Porque as pessoas que não entendem acerca da profundidade da palavra, quando ontem eu estava ensinando acerca da Bíblia para distinguir das demais outras religiões, alguns que praticam as outras religiões, eles acham que nós estamos falando mal deles, quando na realidade nós não estamos falando mal deles, nós estamos falando bem da Bíblia. Eu não preciso falar mal da pessoa, eu só ler o texto para a pessoa e agora ela se vire com Deus. Porque se Deus disse algo, ela está dizendo que sou eu, não sou eu. Se vira com a pessoa. Vá bater boca com a pessoa. Que pessoa? Deus. Não fui eu que escrevi. Então não importa quem faça, o resultado do princípio vai ser sempre o mesmo. É isso aí. Não importa. Não importa, não importa. Sabe por que você vê milionários ateus? A propósito, eu não sei se você sabe, Steve Jobs era ateu. Trilhardário, gênio, foi lá, pegou a maçã, mordeu a maçã e deu tudo certo. E a propósito, a base dele ter mordido a maçã era como se fosse o fruto do pecado, tá bom? Se vocês não sabiam, aprenda mais essa. É como se fosse o fruto do pecado. Mal ele estava sabendo que ele estava profetizando acerca dos negócios dele. Eu sempre digo que Deus tem o iCloud dele no céu.
Ele tem a nuvem dele. E a nuvem dele é o Espírito Santo. É como se Deus precisasse se lembrar, ele fala assim, deixa eu ir aqui na nuvem, porque tem algo acerca dessa pessoa que eu preciso entregar. Então há uma nuvem no céu que está informando a Deus acerca das coisas que é para você, as coisas que estão separadas para você. Mas quando é que Deus vai te entregar essas coisas? Quando você estiver no caminho. Por isso, quando você está no caminho, você está garantido de receber as promessas, de receber o futuro, de receber tudo que ele te prometeu. Como eu gosto de repetir, 8.410 promessas, 7.487 fala acerca do homem. Então você tem 7.487 promessas para se cumprirem na sua vida. Tendo eu prometido, não cumpriria? Pergunta a Deus. Pastor. Provérbios é o livro de Salomão. Salomão era o cara dito até hoje o mais sábio que já houve, amém? Mas foi um cara que errou feito o quê? Sabe o que ele construiu, Érica? Um templo para adorar Diana, porque uma das mulheres dele era adoradora de Diana. Sabe o que Deus disse para ele? A Rebeca Brown acredita que ele foi para o inferno. Eu não acredito de forma nenhuma. De forma nenhuma. Na genealogia de Jesus, Manassés, que era feiticeiro, não foi? Então Salomão não foi também. Então, para mim, o grande erro de Rebeca Brown é falar que Salomão foi para o inferno. Então, aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que já na velhice, Salomão disse assim, tudo era vaidade das vaidades. Ele estava reconhecendo que nada daquilo tinha valor, que a única coisa que tinha valor, continua o texto, ele dizendo, era Deus. E aí Deus vai e diz assim para ele, por amor a seu pai. É por amor a seu pai. Não é por amor a você. Porque pelo que você fez, amigão, era para você ir para o inferno. Mas olha que Deus, cara, olha que Deus de aliança. Por amor a seu pai, que eu prometi que você estaria sentado no trono de Israel. E por meio de você é que haveria de vir aquele que é o Filho do Homem. Cara, tudo pré-meditado. Não é chutômetro. A nossa vida não é um acidente de percurso, a não ser que você queira que seja. Quando eu digo que há um caminho, é porque existem vários. Mas só um único caminho te leva àquilo que é seu propósito. Se você pegar a porta da direita, amiga, você vai sair em outro lugar. Mas se você pegar essa porta aqui do meio, você vai sair no lugar que ela definiu. Então só existe um caminho para você tomar. E só existe uma porta para você abrir. Que porta? Meu nome é Jesus. Eu sou a porta. Você só entra na glória por meio desta porta. Pode abrir todas as portas do planeta Terra. Você ser a pessoa mais rica do planeta. Mas pode ser que você fique fora do reino de Deus. Então, o ponto para mim é, o futuro está forçando passagem. E a gente ajudando o inimigo, gerando resistência. Por que você está falando sobre futuro, pastor? Porque me veio aqui na mente acerca do Gadareno. Eu quero deixar ele para um outro momento que eu queria pregar sobre o Gadareno, para que a gente pudesse entender. Colocar um... Espera aí, só um pouquinho. Pastor? Tenho orado muito pelo meu filho, me disse que não acredita mais em Deus. Ele está fazendo faculdade, Patrícia? Todavia, a semente foi plantada, creio que germinará no momento certo e ele voltará para os caminhos de Jesus. Ele está fazendo faculdade? Ele tem pai? São as duas perguntas que você precisa responder. Se ele não tem uma referência de pai, ainda que o pai seja vivo, mas seja um pai ausente, a tendência dele é se tornar um rebelde. E você está contando aí, o NB. Você já me entendeu. A esquerda está toda tá dentro da UNB. 86% dos professores são esquerdistas. Então, eles fazem a cabeça das crianças. Como? Seu filho é um adolescente. Então, ele vai lá e implanta na cabeça da criança
que tudo isso que diz é uma baboseira. O pai é ausente. Agora eu não tenho referência. Eu não tenho referência. E quem se torna, então, as minhas referências? Os meus amigos que fumam maconha, porque eles são os caras. Porque o meu amigo que é bombado, que bate em todo mundo lá na faculdade. Essa é a minha referência. A terceira referência, o professor. O professor é uma grande referência. Se tem uma referência grande na nossa vida, todo mundo vai lembrar de um professor na sua história. Então, se você tem uma referência que é um professor, você pode ver que existe uma coisa chamada transferência e contra-transferência. Muitas vezes você se apaixona pelo professor e vice-versa. O nome disso na psiquiatria é transferência e contra-transferência. Perceba que você coloca algumas pessoas como ídolos para você. É como se você dissesse assim para mim, o meu sonho de consumo é ser... como era o nome daquela menina? Janis Joplin. Qual é teu sonho de consumo? Você é do meu tempo, do tempo de Woodstock, você é dos anos 60, dos anos 70. Ué, mas ela morreu drogada. Perceba que a gente gera... Quando falava da Xuxa, a Xuxa era a rainha das crianças, não, dos pequenos, como é que era? Dos baixinhos. Então, aí escuta isso. Ela era a rainha dos baixinhos. Aí, das baixinhas, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Todas aquelas crianças queriam estar de shortinho curto e mostrando o bumbum. Todas aquelas crianças queriam rebolar e ir até o chão. Isso é uma influência do inferno. Por isso eu digo que o diabo não precisa possuir as pessoas. Basta ele possuir uma pessoa importante. Quando o Justin Bieber se converteu, cara, ele arrastou 1 trilhão, uma multidão de pessoas, porque o cara era pavirado, amigo. Eu conheci a mãe dele aqui no Modeladas, quando ela veio. Então, ele arrastou uma multidão, porque antes o diabo pegava e usava ele a favor do diabo. Aí as pessoas se drogavam, as pessoas se prostituíam, e tudo aí valia. Mas agora o cara se converteu. Então, agora ele se torna um arquétipo, um modelo. Arquétipo vem de Jesus, modelo. Jesus é o nosso modelo. Então, quem não tem um modelo para seguir dentro de casa, vai seguir qualquer modelo. Por isso que eu digo, se você não tem um lugar para onde ir, qualquer lugar que te oferecerem é bom. Você não tem um destino. Então, tudo que eu te oferecer é bom. O grande aprendizado sobre tudo isso é que você tem que chegar na frente do diabo, antecipar o movimento do diabo acerca dos seus filhos. Eu vou explicar isso melhor. Você tem que antecipar o movimento do diabo, porque o diabo, quando chegar perto do teu filho para falar acerca de algo que é legal, o teu filho vai falar, não é legal, sabe por quê? Porque o meu pai, que é o meu filtro, disse que isso não é legal. Você tem que ser o filtro do seu filho. Você que tem que ensinar para o seu filho que como é sexo. É você quem tem que explicar como é, segundo o modelo de Deus. Porque quando chegar a informação contrária, ele vai ouvir a tua voz. Você se torna referência. Então, o Miles Monroe, o livro dele está aqui na minha cara, está por aqui, está ali, achei. Ele vai dizer que a tragédia da humanidade é a orfandade paterna. Quem não tem pai? Paulo vai dizer em Coríntios que 10 mil milhares de mentores não substituem um pai. Por isso que essa palavra pastor é uma palavra muito forte. Porque é uma pessoa que você colocou como referência para você seguir. Só que o ser humano, ele é muito injusto. Basta um pequeno erro de um pastor para crucificarem o pastor. Porque esquecem que ele é gente. Por isso que eu digo que a pessoa mais solitária do planeta chama-se pastor. Ninguém ora por pastor, ninguém cuida de pastor, todo mundo quer ser cuidado, mas ninguém quer cuidar dos seus.
Mas amar ao próximo não é amar também o seu pastor? Ou é ficar com o dedo em riste quando ele está num dia mau, no dia que ele está bravo? Como é que é? Como você lida com o seu pastor? Como? Se ele está no dia ruim, e se deu ruim para ele na vida dele, na caminhada dele, na história dele, como é que fica para você? Perceba que o que eu estou dizendo para você é que eles muitas vezes são idolatrados, os pastores são colocados como ídolos, e quando na realidade eles são pessoas como todo mundo é, sujeito a erros e suas lutas pessoais e emocionais, porque cada um carrega uma bagagem. Eu acho que é bom, Gigi. Quem não anda por propósito, anda por proposta. É isso aí. Essa é uma das nossas frases da igreja. Patrícia, o ponto aí ele precisa de uma referência. E ainda vou te dar uma direção. Como a gente vive esse mundo pós-moderno, onde tudo é válido, tudo pode, como ele não tem uma referência de homem, você é a pessoa com quem ele mais se atrita. Então ele vai colocar a culpa sempre em você porque o pai dele está ausente. Então você é a culpada de tudo. Por quê? Porque você é a pessoa com quem ele mais se bate. É você que está dentro de casa com ele, se tocando com ele a todo tempo. E muitas vezes, na mente dele, ele não vai querer mais uma mulher para ser esposa, senão um homem. Porque a mulher é que é ruim. Por isso o pai foi embora. Deu para entender isso? É isso que explica o Cote. E o Cote, para mim, é muito profundo nesse assunto. O que você ia falar que eu te interrompi, Dandão? Algumas vezes. Não, porque às vezes Deus fica em silêncio e às vezes as pessoas interpretam como um distanciamento. E não é verdade. Na verdade, ele está dizendo, dá o segundo passo. Né? O senhor concorda? O andar a segunda milha, quando a palavra fala ande a segunda milha, é que ele está falando que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Andar a primeira milha é a parte fácil, porque é a parte que você o conheceu e gerou aquele primeiro amor, você está todo entusiasmado, está naquela alegria, aquela coisa saltitante dentro de você. Essa é a parte fácil. Concorda? Sim. Agora, e o segundo passo? Quando você já está acostumado com Deus, quando você já é profundo na palavra, agora você já é um pastor, agora você já é um ministro de louvor, agora você já está no altar, agora você se torna vitrine, agora você já está visível, os teus vazios parecem que foram ocupados. E o segundo passo? Sabe qual é o segundo passo? Sabe qual é? Tem que alimentar. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você vencer a si mesmo. Você dá a glória para ele no segundo passo. Saber que você só está ali por causa dele. Porque se não fosse ele, você não estaria. O segundo passo é você entender que não é por sua causa, é por causa dele. Tudo é por causa dele. Não tem a ver com você. Então, o segundo passo é isso. Você agora entendeu que você está ministrando porque eu quero. Você está fazendo porque eu decidi. Eu decidi. Quem? Deus. Ó, quem decidiu? Deus. Aí você fala, meu Deus, é tudo ele. Percebe? É tudo ele. É tudo ele. Por isso que eu digo que algumas pessoas pensam que estão vivendo calamidades e tragédias. Quando eu entendo que elas não estão vivendo calamidades e tragédias, mas cumprindo um propósito. Tudo que você vive, ouça bem isso, ou foi gerado pelo diabo,
ou foi gerado por Deus, e tanto importa, não é nem de um nem de outro, tanto faz quem gerou, mas Deus vai usar a seu favor. Então, não é descobrir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A propósito, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Difícil, né, Daniel? Eu acredito que foi a galinha, né? Você Que o Adão foi acredita? criado com umbigo. Uai, O Adão não tinha nossa, que umbigo. cara. Uai, É, todo mundo vejo perguntando para o outro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Lógico que foi a galinha. Por quê? Porque a Bíblia claro. diz. Porque a Bíblia diz. A Ele Bíblia criou os diz. animais. Você não tem opinião própria? Não, eu sou um cara realmente sem opinião. A minha opinião é de Jesus. Percebe que as pessoas tentam tirar de você a sua autenticidade, a sua autoridade e começam a colocar você como se você fosse uma marionete. Como se você estivesse sendo movido por um Deus que fica brincando de fantoche. E se você não tem a palavra afiada, como vai dizer em Timóteo, aquele que manuseia a palavra e não o envergonha o evangelho, você vai ficar vendo aviso. Na hora, eu fui discutir certa vez, e há pouco tempo, eu vou derrubar a live para a gente Não vai, pai. voltar. Eu fui discutir, peraí, deixa eu derrubar logo.